o ministro Gilmar Mendes do Supremo desarquivou o caso que mira possíveis irregularidades do governo Bolsonaro durante a pandemia. Informação dada pela Globo, confirmada aqui pelo UOL, o ministro anulou a decisão da Justiça Federal de Brasília, que havia sido parcialmente arquivada. Por determinação do ministro Gilmar Mendes, a PGR deverá analisar possíveis crimes. A ordem mira o ex-presidente Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde, atual deputado Eduardo Pazuello, o ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten, entre outros. Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora com o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso. Senador, bem-vindo, boa noite. Como o senhor recebe essa decisão do ministro Gilmar Mendes? Sakamoto, com o processo de justiça sendo feito, encaminhando. 700 mil brasileiros ou mais morreram, não morreram à toa, morreram com responsabilidades. E claramente a responsabilidade naquele período, apontado por todos os meios de investigação e apontado, sobretudo, pela CPI da Covid, era do governo de então. Então, em nome desses, dos que deixaram, daquele pai e daquela mãe que não está mais entre nós, em nome dos seus familiares, em nome daqueles que tiveram a vida sacrificada por conta do que foi uma operação de holocausto contra os brasileiros. Não é aceitável o Brasil ter 3% da população mundial e ter sido o palco de 10% das vítimas da pandemia no planeta. Esse número não é razoável. Houve uma ação deliberada do Estado brasileiro, lamentavelmente, para espalhar o negacionismo, para pregar a morte, para distribuir remédios sem eficácia comprovada, e que levou à morte de milhares de brasileiros. Então, tudo que nós concluímos na CPI da Covid diretamente tem relação proporcional com o sentimento dos brasileiros e com a tragédia que nós fomos vítima. Nós recebemos esta decisão do ministro Gilmar Mendes com um sentimento de que está no caminho a justiça que deve ser feita em nome desses brasileiros. Olha, o barraco no Zap do PL, ele põe em xeque o poder do bolsonarismo, né? Vamos colocar da seguinte forma, a ideia foi que o Bolsonaro se candidatou pelo PL, a ideia do Valdemar da Costa Neto era aproveitar isso para eleger uma grande bancada, e conseguiu 99 deputados, a maior bancada da Câmara dos Deputados, que significa para o Valdemar da Costa Neto dinheiro do fundo partidário, dinheiro do fundo eleitoral, um dinheirão que ele vai poder gastar, aumentar, ter prefeito, governador, fazer um monte de coisa de agora em diante. A questão é que o PL nunca foi bolsonarista. O PL absorveu, né, foi uma grande barriga de aluguel do bolsonarismo e agora está sofrendo as consequências de ter gerado um filho que não tem a sua cara. Porque é o seguinte, uma parte do PL, ele é centrão. Ele pode até falar, ele ser chamado de dinheirista, né, emendista, é verdade, como eles foram acusados aí no grupo pelos bolsonaristas. Realmente, tem um grupo do PL que é centrão raiz, né, é governo, estou a favor e por aí vai, né, o objetivo é se manter e se reeleger, né, e também tem uma fatia lá dentro do PL que realmente é liberal do ponto de vista econômico, né, então os dinheiristas, os liberais queriam a reforma tributária, né, queriam falar assim, não gente, pelo amor de Deus, a reforma tributária faz sentido, ou a reforma tributária vai garantir para mim, se eu votar junto, vai garantir acesso a fundos e tudo isso mais, e o PL foi um dos partidos que foi mais beneficiado com esses fundos, né, de emendas parlamentares na semana que passou. Só que aí tem uma segunda parte do PL, que é o quê? Que é bolsonarista raiz, que é Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, entre tantas outras pessoas. E é claro que, à medida em que o PL que o bolsonarismo perde poder, se o bolsonarismo tivesse ganhado a eleição, neste momento eles iam estar por cima da carne seca no PL. Só que como o bolsonarismo perdeu a eleição presidencial, o que você tem? Você tem os dois grupos, o outro grupo tomando coragem e enfrentando o lado bolsonarista. O PL não é bolsonarista. O PL são dois partidos dentro de um. Esse é o ponto. E isso vai gerar fricção e vai gerar demais fricção. A questão é
Quem dos dois pisca primeiro? Qual dos dois lados pisca primeiro? A impressão, um pouco, Diego, só para finalizar, o pessoal deixou, o PL deixou, a direção do PL deixou o pessoal brigar, né, entre si. A impressão um pouco que eles queriam ver o pau comer para saber quem ganha, né, e aí deixar as coisas se resolverem, ou mesmo deixar o lado não bolsonarista bater no lado bolsonarista, né, tentar deixar o pessoal amaciar a carne, né, dos bolsonaristas. Mas isso aí vai se repetir várias vezes. Mauro Cid já está na prisão, né, e está pesando contra ele, pelo menos tem sustentado que ele que tomou atitudes criminosas, né, e está, por enquanto, limpando a barra do ex-presidente. Amanhã ele presta depoimento, pelo menos é aguardado na CPI. A gente não sabe se ele vai falar ou não, né, Sakamoto? Então, essa é a questão, né? Se o Mauro Cid falar, ele pode ficar em silêncio, dizendo que ele não vai produzir provas contra ele mesmo, né? Ou ele pode resolver falar. Se eu tivesse que apostar algum dinheirinho, né? Eu apostaria que na maior parte do tempo ele deve ficar em silêncio, né? Agora, ele pode vir a responder algumas coisas, mas as coisas mais complicadoras ele vai ter que ficar em silêncio, né? Porque é o seguinte, se ele falar, ele vai acabar, ou ele acaba se comprometendo, ou ele acaba comprometendo o Jair. Por quê? Porque, gente, vamos ser sinceros, tudo que o Mauro Cid fez, ele não fez da cabeça dele. Ele não é uma grande mente criminosa que operava de forma independente dentro do Palácio do Planalto. O Mauro Cid era o quê? O faz-tudo do Bolsonaro. O Mauro Cid é o sombra do Bolsonaro. O Mauro Cid colocava em prática aquilo que Bolsonaro desejava. Então, você vai falar de cartões de vacina, é claro que, em última instância, é o Jair. Se você fala do Mauro Cid como caixa eletrônico da Michele Bolsonaro, que ele sacava, fazia conta, depositava para A, para B, para C, com dinheiro que a Polícia Federal desconfia, que pode ser, inclusive, ilegal, né? Também era ele que resolvia isso. Os contatos com golpistas, militares golpistas, né? Como o Jean Lauan, né? O Ailton Barros, entre outras pessoas, ele fazia esse contato, recebia o contato com os golpistas. Lembra, o Lauan prestou declaração reconhecendo que ele estava falando o quê? Pro Mauro Cid, olha, bora pro golpe, bora golpear. Então, o que acontece? O Mauro Cid, que recebia tudo aquilo, ele fazia interlocução com quem? Com o Jair. Então, é golpe, é mexer em fraude em cartão de vacina, é questão de dinheiro que ia para lá e para cá da conta da Michelle. Então, ou seja, das contas da Michelle, Mauro Cid tem muito a falar, mas nessa questão do golpe, ele tem um papel fundamental. Mauro Cid é uma pedra fundamental nas intenções golpistas de Jair. Se ele resolver falar, Jair está frito. O problema é que, para falar, provavelmente ele teria que costurar algum acordo para ele não se dar mal, né? Pior do que ele está. Ele fica, sim, pior do que está, ele fica. Ele está preso de forma preventiva. Ele pode ser condenado a muitos anos de cadeia. Qual?